Bom dia a todos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É um prazer muito grande retornarmos ao Café com o Presidente, da SDN. E hoje nós temos a honra de termos o professor Eric Aradia, que professor sétimo dan de Kenpo, que é uma arte marcial relativamente recente aqui no Brasil, comparado com o judô e o karatê e o jiu-jitsu, mas que tem ganhado adeptos e vários esportistas nessa área. E é muito importante lembrar que o Kenpo que ele ensina é o Kenpo havaiano, que vem do Kenpo japonês, se não me engano, e durante um bom tempo eu tive o prazer de estar sobre a tutela do sensei, né, o professor Eric, onde eu consegui aprender vários conceitos e rememorei a época que eu lutava judô e karatê, o Budô, né, que é o espiritualismo, né, a resiliência, a tranquilidade que você adquire exercendo arte marcial. Eu queria saber, professor Eric, me conta um pouco do Kenpo, me conta um pouco como que o Kenpo pode ajudar a impor a disciplina e equilíbrio na vida pessoal. Bom dia, doutor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Acho que como praticamente todas as artes marciais, a gente procura por um foco de aprender a se defender ou um condicionamento físico, né, e sociabilidade. Então as pessoas têm focos diferentes para entrar numa arte marcial. Mas o que todas aprendem seria na disciplina o dia a dia, o percorrer. Eu acho que nada na nossa vida a gente nasce sabendo. Porém, tudo eu brinco, aprendível, desde que a gente se dedique e tenha a sua frequência. A arte marcial ela te coloca para ter uma frequência, né? O método pedagógico ele te coloca lá quais os steps que você tem que passar, quantas vezes você tem que ir para mudar de grau. E aí você vai adotando um estilo de vida onde a disciplina está inserida, onde eu consigo ter um cotidiano onde eu insiro uma atividade lá dentro. Uma vez que eu moldo isso, eu consigo replicar para várias outras coisas, né? Eu consigo direcionar isso muito bem para outras áreas da minha vida. E como começou o Kenpo aqui no Brasil? Como é que foi essa ideia de trazer? E uma pergunta a mais. Eu percebi quando eu treinava um número de mulheres médicas, engenheiras, administradoras muito grande em arte marcial. Eu lembro que quando eu treinava judô, né, não era tão grande o número de mulheres. Tinham, inclusive, medalhistas pan-americanas, de Olimpíadas, mas o Kenpo me chamou a atenção com isso. Idosos também, jovens. Então eu percebo que o treino é condicionado de acordo com a idade e percebo que as mulheres são assíduas no Kenpo e aprendem essa defesa pessoal. Me conta um pouco desse Kenpo havaiano, japonês e por que ele é inclusivo. É isso que é a palavra que eu ia dizer. Acho que a própria origem do Kenpo traz essa possibilidade, né? O Kenpo ele sempre foi uma arte marcial voltada para a defesa pessoal. Então, diferente de outras artes marciais que eram artes da guerra, o Kenpo ele foi lá na China e no Japão, ele era colocado dentro dos monastérios para os monges se defenderem nas peregrinações. Então é sem armas, é o que você tem ali no dia a dia, tem o que da malandragem, da surpresa. Então ela é voltada para a defesa pessoal. Quando saiu do Japão e foi para o Havaí, através de uma família, teve a questão de Pearl Harbor. Eu acho que isso foi uma ponta ali que fez o Kenpo realmente criar esse enraizamento, porque teve que adaptar. Eram vários americanos contra os orientais, todo oriental na ilha do Havaí era visto como um perigo, eram 3 contra 1, era garrafa, era pedaço de corrente, né? Então eles tiveram que adaptar aquilo para aquela situação do dia a dia. Então, nesse quesito, eu não precisava mais ter um biotipo específico. Eu não preciso ser forte para aguentar tanto, não preciso ser magrinho para ser rápido, né? Eu não preciso ter flexibilidade para ser ágil. Eu preciso adaptar as regras da defesa pessoal para cada biotipo de pessoa. Precisa funcionar para criança
precisa funcionar para o adulto, para a mulher, para o Pro idoso, magro, para o magro, para o mais gordinho. fortinho, para o cara que está com sobrepeso, tem que funcionar. Agora, existem técnicas milagrosas? Não, não existem. Aí que vem o princípio do Kenpo. O princípio do Kenpo vem em eu estudar o meu corpo, entender quais são as minhas deficiências, como me movimentar de forma natural e aplicar as técnicas na movimentação natural do dia a dia. Então isso faz com que essa defesa pessoal fique funcional. O Kenpo ele veio para o Brasil em mais ou menos 1994. Quem trouxe foi o professor Sensei Roger Chedid. Hoje ele não está mais atuando na frente, né? Mas ele fez um ótimo trabalho durante muitos anos e ajudou a promover bem o Kenpo no Brasil. Ele foi o pioneiro do Kenpo no Brasil. Nossa arte é o Kenpo havaiano, mas hoje existem várias outras, né? Todas elas mantêm o mesmo princípio do Kenpo, que é essa naturalidade, movimento, defesa pessoal, mas cada uma com suas particularidades. E eu vi no teu currículo, você esteve nos Estados Unidos, esteve no Havaí, e quem foi o principal nome dos Estados Unidos e do Havaí no Kenpo, que era o nosso sensei? Eu digo que eu tive muita sorte no meu caminho. Eu comecei o Kenpo com o Sensei Roger Chedid, que foi quem trouxe para o Brasil, mas logo ele trazia o Sensei Bill Hilsaki, que é o fundador do Kenpo havaiano e considerado um dos pioneiros do Kenpo no Ocidente. Né? Ele era um menino novo no Havaí e que levou do Havaí para os Estados Unidos o Kenpo. Hoje falecido, mas com várias honrarias. E nesse processo eu conheci ele, ficava hospedado na casa dele. Quando ele vinha para o Brasil, ele também ficava hospedado em casa. Então tive bastante sorte de poder estar na fonte. Né? E eu lembro, assim, é um prazer muito grande, porque é um lazer, né, fazer o treino de Kenpo. Você tem técnicas do Aikido, você tem técnicas do Jiu-Jitsu, você tem técnicas do Judô, do Karatê e coisas próprias do Kenpo. Então, o que é incrível que a defesa pessoal é um misto, né, de técnicas e de... Eu lembro golpes de judô, que a gente praticava lá. E me explica um pouco disso. Quais são os... Tem torção, tem arremesso da pessoa? Como é que funciona? O Kenpo ele é uma arte marcial mista, vamos dizer assim. Né? Hoje a gente tem várias outras variantes, mas o Kenpo ele nasce da defesa pessoal. Você precisa aprender a se desvincular, você precisa sair de torções, você precisa sair de agarres, né? Cai no chão, você não sabe escolher. Como tem a naturalidade, podem escorregar, pode ser levado para o chão. Hoje no Brasil a gente tem bastante do Brazilian Jiu-Jitsu, e eles levam para o chão. Então a defesa pessoal vem de como eu me desvinculo rápido dessa situação. E aí dentro dessas a gente tem as projeções, que lembram muito o judô, os mesmos golpes do judô praticamente, com pequenas variações onde a gente não tem a competição. O judô ele ainda preserva um pouco algumas coisas das articulações do oponente. No Kenpo a gente não tem esse conceito porque é para defesa pessoal. A gente tem as torções, que lembra muito o Aikido, e também tem uma condução harmônica, né? Que é aquela coisa fluida do Aikido. Meio dança, né? Eles têm essa coisa de... Circular. O Kenpo já não. É diagonal, né? Já é na diagonal. A gente começa circular e corta, podendo ter o resultado mais rápido. Muitas vezes não é mais controlado, mas é mais funcional. Então, essa é exatamente a origem do Kenpo, né? O nosso sensei fundador, ele vinha de uma família bem tradicional. Então, ele era o 7º filho, né? E o 6º homem. E ele fazia com que... O pai fazia com que todos treinassem. O pai já era faixa preta de karatê, já era faixa preta de judô, e todos os filhos precisavam treinar karatê e judô. Depois dos 18 anos de idade, os filhos tinham que treinar mais uma outra arte marcial fora de casa. E vinham para casa para fazer o treino familiar. Sensei Bill brincava de que ele era o menor, 8 anos, e ele ficava no portão para ver se ninguém chegava até ter idade para estar treinando, e que ele não se sentia muito necessitado. Ele falava assim, eu estou no Havaí, tenho 6 irmãos, né, 5 que saem na porrada com todo mundo, eu não preciso. Mas o pai obrigava ele a treinar.
E isso fez com que ele realmente pegasse, absorvesse todo aquele conceito misto de como interagir com as artes, né? Aham. E aí ele que acabou difundindo todo o método familiar. Quando ele foi para Havaí, para a ilha principal da Havaí para estudar, ele foi para fazer veterinária, ele começou a entender o que era o Kenpo. Por um desagrado que ele teve, ele viu que era o Kenpo e começou a treinar o Kenpo. Saiu da ilha do Havaí e foi para os Estados Unidos, foi para a Califórnia, e lá foi a grande mudança da vida dele, porque era o começo de Hollywood, né? Os filmes do Bruce Lee, né? A gente vê que tem muitos acho que em chinês o Kenpo é Shen Fu. Xuanfa. E aí foi o auge, né? E ele participou desse auge. Então você tem várias fotos dele, Bruce Lee, Ed Parker, um grande nome também, Kenpo, que veio da mesma origem dele. E vários filmes hoje de Hollywood, hoje não mais, mas os antigos de Hollywood que fez parte da nossa geração, ele foi o coreógrafo, ele que montava cenas. Aí desistiu da faculdade de veterinária e virou artista marcial full-time. Essa foi... É interessante. Na sua visão, quais os valores do Kenpo que mais influenciam positivamente o dia a dia de seus alunos fora do tatame? Eu acho que o treino frequente molda as pessoas, não tem como, né? E toda a arte marcial tradicional, ela tem uma filosofia por detrás, seja do professor, seja enraizada naquela cultura. O Kenpo havaiano, ele tem uma coisa muito parecida com o brasileiro em relação a conduta de algumas coisas. Então o treino ele não é tão tradicional, como o treino tradicional do cara. E ele é um treino colaborativo também. Lá a gente tem uma pequena competição com nós mesmos, mas quando eu digo que o próximo é colaboração. Sem o material humano eu não consigo treinar. Se o meu amigo não desenvolve, eu não desenvolvo. Então ali tem um momento onde eu imponho e um momento onde eu ajudo. Isso eu acho que é uma coisa que eu vi no decorrer dos anos, que todos acabam absorvendo isso do lado de fora. Então em que momento eu ajudo as pessoas para depois eu também ter o benefício? Quanto mais pessoas melhores do meu lado, melhor eu fico, né? Em que momentos eu imponho para poder ter a volta? Em que momentos eu entendo que eu não posso impor muito? Isso gera uma relação social muito harmônica, muito prazerosa. Um outro conceito que a gente tem lá e que os alunos vão aprendendo na marra, é mais um conceito filosófico de vida e que o tatame mostra isso acontecendo, chama um conceito Ekaponomai. O Ekaponomai é um conceito onde o que é certo vem no momento certo, do jeito certo. Não tem como, né? Você trabalha, você se dedica e o que for seu vai vir na hora certa, do jeito certo. Algumas vezes a gente fica irritado, tem uma lesão, tem alguma coisa, chegou atrasado, não consegue ir no treino. Calma. O que a gente vê como parte ruim também é o que é certo, no momento certo, da maneira certa. Eu preciso entender isso. Porque se eu fico envolvido demais naquilo, eu não dou oportunidade para o resto acontecer. Então, se eu ficar estressado demais que eu não estou conseguindo ir treinar, chegar na hora certa, eu paro de treinar. E aquele pouco benefício que eu tinha, eu paro de ter. Se eu me incomodo muito com uma dorzinha que eu tenho, eu não vou porque eu não consigo fazer direito. Você deixa de fazer o que você consegue fazer direito, né? E as coisas vêm, as faixas vêm no momento certo, as oportunidades da vida vão vir no momento certo. Às vezes elas vão vir de um jeito que não é o perfeito que eu gostaria, mas ela veio naquele... Então faço, tem que ser feito aqui. Vou meio capenga, né? Vou ver uma dorzinha, vou com uma questão emocional meio... Mas tá lá, aquele é o momento. Então eu acho que isso é o que... É o legado. É o legado que fica. Eu não tenho dúvida disso, né? Na verdade, eu treinei antes de assumir lá o Conselho Regional, depois a SBN, então eu tive que parar os treinos e volto, eu já tenho data marcada para voltar, porque é uma coisa que me fez bem. Me recuperei bem do Covid, eu tive muito grave com o Covid, né? E você se lembra que o treino respiratório, o exercício físico que a gente fazia era
individualizado no treino para que a pessoa pudesse se recuperar. E o que mais foi importante para mim foi exatamente isso, a gente aprender que a coisa vem com o tempo. Você tem que ter resiliência e aprender a suportar as dificuldades com uma certa calma que te deixa progredir. Porque se você entra em desespero, você não progride, não consegue fazer nada, né? Isso o Kenpo foi muito bom, né? Eu lembro da época do judô e karatê, eu tinha, me ajudava bastante, era budô também, mas o Kenpo, ele é uma arte marcial bem interessante, na verdade, uma filosofia, né? Mais do que uma arte marcial, parece uma filosofia de vida também, né? E muito bom também. Eu acho que todas, né? O Aikido, maravilhoso, o Judô do Jigoro Kano, que eu aprendi há muitos anos, o Karatê, e o Kenpo, eu acho que é uma arte importante. Eu acho que para a pessoa que faz cirurgia, isso que eu achei interessante, a chance de se machucar pela técnica é muito menor, né? Você percebe que você evita golpes, você usa a energia do indivíduo, você se protege e você acho que poucas vezes eu saí machucado de treino, né? E quando eu treinava karatê, eu machucava bastante, era muito bom. Você mantém um físico bacana, né? Karatê você perde peso, você faz exercício, mas o Kenpo você fica ágil, né? Eu achei muito interessante. E você já falou, né, quais são os limites que a pessoa aprende a impor nas relações sociais, mas eu acho que uma boa coisa é isso que a gente estava conversando antes. Você não se mete em briga que não interessa, né? O Kenpo te ensina a você evitar confrontos desnecessários, né? Que nem outro dia eu estava no trânsito e uma pessoa com moto começou a bater com um revólver no meu vidro de carro. E você vai ficando mais velho, vai aprendendo, você liga o som, tá lá com o carro blindado, podia não estar blindado, aí eu ia estar desesperado, mas ali com blindado não adianta, né? Eu acho que isso é importante do Kenpo, né? Eu acho assim, nos dias de hoje a gente tem muitos extremos, né? Acho que a gente vive uma sociedade hoje que tem muitos extremos. E o Kenpo ele mostra o caminho do meio, né? A gente fala de filosofia, mas às vezes as pessoas falam, filosofia oriental, às vezes ela não se simpatiza com a filosofia oriental. Não tem problema. Mas a filosofia ela é prática. Então eu não preciso saber quem é Buda, saber quem é Lao Tse, essas coisas. Eu não preciso saber os filósofos, a religião. Mas elas são práticas. Ela no dia a dia te mostra na prática o que é um caminho do meio, né? Então, aonde eu embato, aonde eu não embato, sabe? Aonde eu falo, não, agora vale a pena insistir, agora não. Como eu cuido do meu ego, né? Você tava lá com o carro blindado, o cara batendo. Nos dias extremos hoje, eu falo assim, sim, vamos entrar num debate filosófico, mas você poderia ter muito bem deixado o seu ego subir e atropelado. Que nem muitos a gente vê no noticiário. Exatamente. Aí depois você vai... Ou sair armado atrás. Aí depois você tem as consequências disso. Exato. Você pensou nas consequências antes? Valia a pena, não valia a pena? Se você tivesse com o carro não blindado, talvez você tivesse... Como o carro era blindado, você estava seguro, não vou ter essa dor de cabeça. Exato. Isso é muito rápido. Você fala assim, não pense, não, porque é prático. Né? É uma conduta que o corpo aprende. Ele analisa muito rápido isso. Quais são os perigos, quais não são os perigos, qual a conduta que eu vou ter, não é racional. O corpo aprendeu esse caminho. Aí volta, por que mulheres, por que a gente não se machuca? A arte marcial machuca, às vezes a gente tem as machucadas. Mas a gente não tem o olho roxo, a boca cortada a todo momento. Por quê? Porque dentro desse processo a gente está muito mais conectado com os exercícios de propriocepção, espaço e corpo, a parte de neuroplasticidade, como eu repito os movimentos sem ficar repetitivo, porque há conexão, a parte neuromotora do corpo, como ele se mexe, como eu tenho a coordenação, como é que eu faço, daqui a pouco eu estou fazendo multifunção e nem estou dentro do tatame, mas eu estou entendendo, meu corpo entendeu como é que ele faz essa coisa. Ele entende como é que eu movimento e raciocínio ao mesmo tempo, né? Como é que eu estou pensando na frente, tipo, se eu fizer isso, acontece isso, eu vou para cá, isso para lá. Mas na prática,
tudo muito rápido. Bem interessante isso. Eu vi que você é fisioterapeuta. E como é que você lida a prática? Você dava aula de manhã, à tarde, à noite, faz fisioterapia, acupuntura. Como é que você administra esse tempo? Não sabe. Não, Pergunta para mim, né? Não, então, é uma coisa assim, a gente encaixa alguns horários fixos e o resto a gente vai dia a dia lidando. Aí vem de novo o conceito do tipo, se eu programo demais o futuro, eu fico estressado, porque vai mudar a agenda. Então tem alguns compromissos que são obrigatórios, e esses são os principais. O resto eu vou encaixando e vamos lidando. Vão lidando, né? Então normalmente eu dou aula de manhã e no final do dia, 2 vezes na semana, e a agenda está fechada. Os outros 3 dias da semana, fisioterapia, mas agenda mais maleável. Então se tem que ter alguma coisa à noite, a gente resolve. E durante o dia a gente vai atendendo. Aí tem casa, tem filhos, tem jeito, é a vida. Muito bacana. Eu acho que todo esporte é importante, a pessoa tem que fazer. O pessoal brinca comigo, né? Como é que eu ando 10 quilômetros, 11 quilômetros com a minha esposa, né? Que ela é em forma física melhor, né? E eu acho que tem muito isso, né? Eu acho que tem muito a motivação, a força de vontade e a resiliência, né? Então, eu acho que todo esporte é importante. A gente hoje falou do Kenpo, que é uma arte que eu gosto muito, é uma filosofia importante, mas o Jiu-Jitsu, o Aikido, que eu tenho o Wagner Bu, que é um amigo meu, um cara muito bom, tem o Judô, tem vários colegas da neurocirurgia que são faixas pretas de Jiu-Jitsu. Acho que como o tênis, como o basquete, é uma atividade, mas eu acho que a arte marcial tem algo a mais, que é o aspecto espiritual e filosófico. Eu vou pedir para o professor Eric Sensei fazer as suas considerações finais para os nossos associados. A academia do professor está à disposição de todos os associados. Nós, como neurocirurgiões, temos um desconto lá com ele, porque a intenção dele é ajudar mesmo. Ele está ajudando o neurocirurgião a ajudar pessoas. Isso que é uma filosofia bacana, né? Então, durante um bom tempo de recuperação, eu consegui trabalhar e isso é bem interessante. Eu gostaria das suas considerações, professor. Agradeço. Eu acredito que a arte marcial, ela como um todo, ela é benéfica para a construção da resiliência, uma construção de como lidar com o estresse. A gente precisa entender que a arte marcial ela é um caminho. Então ela não tem um perfil de quem seria, quem não seria. A gente não está mais falando de arte da guerra, não estou falando de construir um guerreiro para a batalha. A gente fala em construir um guerreiro para a vida. A vida é uma batalha diária e eu preciso saber lidar com ela. E esse caminho percorrido, se eu chegar na faixa preta ou não, esse caminho é o benéfico. Esse caminho é o que me ensina, o que me faz progredir, me lidar com os estresses, lidar com a pressão do momento, né? A gente fala de neurocirurgião, aquele momento ali é delicado, a respiração precisa estar lá no ritmo cardíaco, né? São decisões às vezes muito autônomas, né? Sem muito racional, porque é na hora que acontece. E você precisa praticar isso, né? Então você precisa de ferramentas externas do momento que você está executando a sua função que vá te treinar para aquela função, né? E aí hoje a gente tem aí a neurociência explicando muitas coisas, a arte marcial está dentro dela. O meu propósito sempre vai ser em transformar a vida das pessoas. É um desafio, né? Foi um desafio pós-Covid, é um desafio pós-AVC, é um desafio depressão e ansiedade, né? Mas todas elas são barreiras que a gente pode vencer. Se não for com quem for, ache uma boa escola, uma arte marcial que preze pelo convívio, né? É uma turma, é uma família normalmente nessa escola. Uma escola de arte marcial é diferente de uma academia, mas o espaço fica à disposição. Estamos na Granja Viana, vai ser um prazer receber.
de maneira esporádica, frequente, dúvidas, aconselhamentos, Bom, queridos associados, mais um café com o presidente SBN. E tivemos aqui a honra de ter o professor Eric e aguardamos vocês no próximo café com o presidente SBN.